A minha ideia era fazer uma aula de dúvidas em que eu conseguisse. Vocês só me desculpem que às vezes eu dou uma paradinha que eu não sei o que acontece. O Zoom, às vezes, ele é um pouquinho temperamental. Ó, tá aparecendo a Maria Helena. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só um minutinho, gente. Voltei aqui em mim. Vamos lá. Essas coisas ao vivo acontecem, né? Pronto. Agora sim. Não ia ficar a Maria Helena que nem tá no vídeo aqui. Então, assim, é uma dúvida central. Por quê? Vamos entrar no verão. E aí, o que acontece? A gente vai entrar no verão, ok? E aí, a dúvida é: estou com um cliente em tratamento, ou nem comecei, a pessoa vem quer tratar o melasma no verão. Ou, por exemplo, a pessoa já é de um lugar que o clima é quente. Então, vamos colocar aí norte e nordeste, verão o tempo todo. Dependendo da região do Brasil, é calor. E aí você não vai fazer peeling? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, mas, claro, sempre com muita consciência. E aí, esse é o ponto principal sobre peeling no verão. Então, alguns cuidados que vocês precisam ter sobre esse assunto quando vocês forem tratar o paciente de vocês. Então, vamos lá. Verão. Então, qual a questão do verão? Desculpa, gente, o barulho. Eu tô em casa, hoje meu marido estava em live também, nós estamos assim, tudo em live. Então, de vez em quando vocês vão ouvir um barulho, esquece isso e vamos focar aqui. Então, vamos lá. Verão, qual a grande questão do verão? Por que que alguns tratamentos, e aí nós vamos conversar aqui sobre isso, alguns tratamentos, não são todos, alguns, eles têm essa contraindicação no verão. Primeiro, porque nós temos uma maior incidência da radiação ultravioleta. Principalmente a UVB, que a UVB ela está bem presente no verão devido à posição do sol, ok? O que acontece também em algumas regiões do Brasil. Então, eu tenho incidência de UVB o tempo todo, aumenta em período chamado de verão, mas a região já é uma região quente por natureza. Mas região sul, sudeste, nós temos também região centro-oeste, a gente tem um aumento desse calor no período chamado verão, ok? Então, nós temos essa maior incidência da radiação ultravioleta. Qual o grande problema? Que dependendo da rotina dessa pessoa, dependendo do tratamento que você for adotar, você pode sim ter um efeito rebote, ou você pode ainda ter uma piora dessa mancha nesse período. Nós teremos, obviamente, com a alta, né, a grande incidência de radiação ultravioleta, o calor excessivo. Além do calor excessivo, nós temos também as férias. Então, é um período em que as pessoas viajam muito para a praia, usam muito piscina. Então, isso realmente acontece no período do verão, né? Então, o que nós precisamos? Tomar cuidado com alguns tratamentos. E aí existem algumas estratégias. E por que eu falo dessas estratégias? Então, vamos prestar atenção aqui. Porque muitas vezes, qual a nossa concepção e do seu cliente aí também? Ele trata muito bem essa pele no inverno, clareia essa pele, no verão ele abre mão, muitas vezes cuida muito do corpo porque ele quer mostrar o corpo e esquece totalmente do rosto. E aí eu tenho uma má notícia para te dar. Todo aquele tratamento que você fez no inverno, aquele clareamento maravilhoso que você conseguiu, você vai perder e o cliente também vai perder esse resultado no verão. Por que eu falo isso? Experiência, ok? Existem clientes sazonais, em que eles vêm no inverno, cuidam e desaparecem no verão. Conclusão, quando ele volta, o melasma está muito pior. Mas muito, muito, muito pior. Tá bom? Então, primeira coisa, quando você for fazer a avaliação do seu cliente, você vai precisar falar para ele de todas essas questões que o tratamento é durante todo o ano. E aí, o que você vai poder fazer no verão? Vamos lá que eu vou explicar aqui.
Eu vou ficar sempre de olho se alguém tiver alguma dúvida, mas aí eu sugiro que vocês aguardem terminar todos os slides, são 5 slides só, rapidinho, para depois virem com as dúvidas, mais fácil assim. E aí, quais os tipos de ácidos? Se você for utilizar o ácido, e pode utilizar? Pode, mas aí você tem que ter cuidado. Quais os mais indicados para o verão? Então vamos lá, você vai dar preferência aos peelings que eles são considerados pouco inflamatórios, ou com moléculas grandes, ou com características de peeling que não inflame tanto a pele. Quais são eles? Então nós temos o mandélico, e aí se você for fazer o mandélico, você até pode usar o mandélico até 30%. Porém, no verão, você vai dar preferência na forma em gel, forma farmacêutica ou base gel, ok? Por quê? Permeação mais lenta, irrita menos a pele do que a nossa base alcoólica. Outra coisa, outro peeling, a gluconolactona. Não tem ainda, mas esse protocolo ele vai entrar para você, ok? A partir da semana que vem já estará disponível o protocolo da gluconolactona. Por que eu ainda não tinha disponibilizado esse protocolo? Bom, a gluco, existem vários protocolos com gluconolactona, ok? Inclusive, eu vou passar um protocolo de gluco manipulada. Deixa eu ver aqui a nossa dúvida. Ah, a Silvinha está perguntando do peeling de cerveja. Silvinha, pode o peeling de cerveja, porém sem a formulação com retinóico. É o peeling de cerveja aquele mais light, que vai o ácido azelaico. Esse pode, ele é muito bom para o verão também. Peeling da margarida, pode, desde que não seja com o ácido retinóico. Tem o protocolo lá no nosso curso do peeling de margarida. Muito bom para o verão. Aqui eu vou disponibilizar nessa aula os peelings, os mais tradicionais. Mas o da margarida, o que é sem o ácido retinóico, e o de cerveja, que não tem o ácido retinóico, pode, tranquilamente. Gluconolactona, então, eu estava falando aqui da gluco. Calminha, que aí eu vou responder no final da aula, tá, Silvinha? Sobre suspensão, o que vocês vão fazer. Aí eu respondo tudinho no final da aula. No final não, né? Na verdade, no final desses slides. Então, da gluconolactona que eu estava contando aqui para vocês. Tem uma professora, o nome dela é a professora... como que é o nome dela? Meu Deus, me deu branco, eu já conto. Deixa para o próximo, que aí eu já conto o nome da professora, que eu mandei o e-mail para ela. Sou super fã, me deu branco agora do nome. É uma professora, vou lembrar o nome daqui a pouco, que ela é a mãe do peeling de gluco, tá? É assim, ela que praticamente inventou um protocolo que vem sendo muito utilizado e com resultados fantásticos da gluconolactona. Eu encaminhei um e-mail para essa professora, porque eu gostaria de colocar esse protocolo no nosso curso, obviamente citando o nome da professora. Porém, ela não me respondeu, a equipe dela me respondeu, ficaram de me dar uma resposta, porém não me deram uma resposta. Ela, nas aulas, ela disponibiliza a formulação. Porém, qual que é a minha opinião, tá bom? Isso daí é uma coisa minha. Eu acho que assim, a alma, quando a pessoa ela vai inventar uma formulação, ela vai fazer, existe a alma dela, existe o jeito dela, existe os testes que ela fez com aquele produto. Por mais que eu replique uma fórmula, nunca vai ficar igual, porque eu não sei textura, eu não sei sensorial, eu não sei nada disso, ok? Mas eu não obtive resposta. Se ela me responder, eu vou sim colocar esse protocolo dessa professora para vocês. Se ela não me responder, não tem problema, porque tem um protocolo de gluco que eu já trabalho, que ele é muito bom, mas eu gostaria muito de colocar. É professora Ivone Moser, acho que é isso. Nossa, eu sigo a mulher e vou olhar aqui o nome.
E eu esqueci completamente. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo, é a professora Ivone Moser, tá? Não tenho problema nenhum em falar. Ela tem uma linha chamada Gluco. É uma linha muito bacana para quem gosta de trabalhar com a gluconolactona. E aí vocês vão entender um pouco mais sobre a gluconolactona na próxima semana. Mas é um peeling seguro para o verão, tá? Isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. É o melhor para melasma? Também não é, tá? Mas assim, é um peeling que para manutenção, para uma pele sensível, período sensível, vai ser bem legal. E claro, o ácido azelaico em gel. O azelaico, ele tem aqui uma observação. Em gel, até 15%. Por quê? Até 15% ele é bem tranquilo, não vai causar uma descamação considerável, não vai causar processo inflamatório considerável. Inclusive, é um peeling que pele com rosácea utiliza. Gluconolactona e azelaico, pele com rosácea utiliza. Aí, nós temos os peelings de inflamação moderada. E aí nós vamos precisar ter um pouco de cuidado. Por quê? É proibido? Totalmente proibido? Não. Porém, eu preciso ter cuidado. E aí entra o seguinte, por exemplo, uma semana como essa semana aqui em São Paulo, em que as temperaturas elas vão atingir 40 graus, antes de fazer o peeling, infelizmente eu vou ter que ver previsão do tempo. Por quê? Imagina eu fazer um peeling ontem e hoje faz 40 graus. E aí o meu cliente ele precisa transitar até o trabalho, ele precisa sair para almoçar, ele precisa fazer qualquer coisa que vai pegar aquele bafo quente no rosto. O que vai acontecer? Processo inflamatório. Vai acontecer processo inflamatório. E essa pele mais sensibilizada, ela fica mais propensa a esse tipo de inflamação, a esse processo inflamatório. Conclusão, vou ativar endotelina, histamina, e aí esses agentes, esses comunicadores que são inflamatórios, quem que eles vão ativar? Lá o meu melanócito. E aí, ao invés de eu ter um benefício para esse peeling, ter uma melhora dessa pele, eu vou ter uma piora, porque essa pele ela vai inflamar e pigmentar pós o tratamento. Então tem que tomar muito cuidado, porque a inflamação ocorre durante o peeling? Ocorre, porém nós sempre vamos modulando. Mas quando eu tenho um calor excessivo, igual o calor de hoje, 40 graus, 42 graus, isso foge da minha governabilidade. Por mais que eu tenha todos os cuidados, eu não consigo manter essa pele sem inflamação. Então é importante ficar claro isso durante as nossas aulas e os nossos protocolos, tá bom? Eu seria muito irresponsável da minha parte se eu vendesse um curso e não passasse todos os cuidados que vocês precisam ter. Agora, por exemplo, aqui em São Paulo, na região sul-sudeste, nós temos oscilações de temperatura. Então, se eu quero fazer um peeling, que ele é um peeling moderado, ou mesmo um pouco mais inflamatório, eu vou ter que esperar um pouquinho a temperatura baixar, uma semana de frio, não de frio, mas de uma temperatura mais amena, entre 20 até 25 graus, não ultrapassando, não chegando aí acima de 30 graus, para eu fazer um peeling de salicílico acima de 30%, um Gessner modificado, até mesmo outros peelings que podem inflamar um pouquinho mais, ok? E aí, quais os ácidos que no calor eles não devem ser utilizados, ou pelo menos devem ser evitados? O ácido retinóico, beber minha aguinha. E por que o ácido retinóico, gente? Porque o ácido retinóico, ele causa inflamação controlada, não é uma inflamação terrível, mas é uma inflamação. Ocorre uma descamação também. E o próprio retinóide, o ácido retinóico, ele tem uma contraindicação com luz. Então, assim, essa pele vai sensibilizar num período que não é bacana, um período que não vai virar aí uma coisa muito boa.
ATA, que é o ácido tricloroacético, ainda não entrou no curso, mas vai entrar. E por que vai entrar? Porque vocês precisam conhecer. Porém, quando eu for colocar lá nos peelings avançados, tem toda a parte de cuidados quando for realizar o ATA. Quem não tem experiência com peeling, o que eu sugiro? Primeiro trabalhe com todos os outros ácidos. Quando você tiver muito, muito bom, você faz o ATA. Quando você já tiver visto algum tipo de frouxe, aí sim você parte para o ATA, quando você pegar jeito de aplicação de peeling. Caso contrário, não é sua primeira opção, porque o erro nesse peeling é fatal. Fatal para a pele, tá bom? Glicólico acima de 30%, proibido. Aqui eu coloco até o glicólico acima de 20%, tá? A partir de 30%, então, se vocês estiverem anotando, anota aí. Glicólico, a partir de 30%, tomar cuidado, porque ele já inflama um pouquinho mais. Solução de Gesner, e aqui eu não falo da solução modificada, eu falo do Gesner tradicional com Resorcina. Eu nem ensino a aplicar aqui no curso. E por que eu não ensino a aplicar? Porque é um peeling instável. Tem pele que reage muito bem, não acontece nada. Tem pele que queima. Então eu não gosto desse peeling, não utilizo e não passo aqui no curso. Apesar de ter vários outros cursos de outros professores, outros profissionais muito respeitados que passam esse protocolo, eu não costumo passar a solução de Gesner. Ocorreu outro dia, vou só silenciar aqui que eu esqueci. Ocorreu outro dia, a esteticista ela pediu uma solução de Gesner modificado e veio a solução de Gesner tradicional. E aí foi uma encrenca essa semana. Então, não gosto do Gesner. Ela teve frouxe com 2 pacientes. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntas. Calma, Silvinha, calma que ainda nós é um verão fora de época esse verão. A Silvinha está perguntando se o glicólico a 30% gel também não pode agora. Então, assim, não é que não pode, mas vocês vão ter que observar o tempo, tá bom? Então, assim, agora, sábado, a temperatura já cai. Que dia que é bom para fazer o peeling? Na sexta-feira. Por quê? Sábado e domingo vai ter uma temperatura mais amena. É isso que eu quero dizer, tá bom? Agora não é verão ainda não é verão, é primavera. Então, verão intenso mesmo ainda nem começou, mas vai começar. Final de ano, o povo começa a viajar. Então, a gente já tem que começar aí a ter cuidado. Eu vou fechar aqui nosso chat. Então, a solução de Gesner, tá, gente? Não. Então, é uma atenção que eu pedi lá no grupo e eu vou ressaltar aqui. Tomar cuidado. Quando vocês forem mandar para a farmácia, lá no nosso curso ele tem a formulação. E aí vocês pedem para eles colocarem no rótulo a formulação. Porque às vezes, se a gente mandar assim, Gesner modificado, o que vai acontecer? Às vezes a pessoa se confunde e não manda com Resorcina. Ou o Gesner modificado daquela farmácia é outro tipo de Gesner que Deus sabe o que é. Tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, entre as sessões, vou fazer o peeling, optei por peeling, por algum peeling moderado ou pouco inflamatório. O que é interessante você fazer no verão? Sessões antioxidantes. Então, aqui, fazer sessões de vitamina C entre as sessões. Então, fiz o peeling essa semana. Se for um peeling a cada 15 dias, na próxima semana eu faço uma nutrição com vitamina C. Depois, na próxima semana, eu faço peeling. Aí, na próxima semana, eu faço o quê? Uma hidratação. E na próxima semana, posso fazer uma limpeza de pele. Ou posso fazer antes, faço a limpeza de pele, depois eu faço uma hidratação, aí preparo, deixo essa pele bacana, nível de hidratação, manto hidrolipídico preparado. Faço o peeling, depois faço uma nutrição, finalizo com uma hidratação. Pode fazer, tá bom? Nutrição e hidratação pode ser feito antes, ok? Como um preparo para aquela pessoa que ela tá com a pele muito ruim,
porque às vezes o peeling logo de cara nem vai dar um efeito tão bacana, então você prepara essa pele. Ou ele pode ser feito entre as sessões. E aí, entre as sessões, ele vai ajudar a potencializar os efeitos do peeling, principalmente quando eu falo em vitamina C entre as sessões. E aí, lá no nosso curso, tem 2 protocolos, inclusive um da BioAge, que eu gosto bastante, mas tem um protocolo também com a sugestão manipulada. Aquele protocolo ele é muito legal para fazer entre as sessões também. Então, se você ainda não assistiu, quando chegar lá você vai ver, assista essa aula. Se você já assistiu e não lembra, volta lá, assiste essa aula que tem o protocolo, como que você vai fazer passo a passo. Não, eu não mostro passo a passo. Por que eu não mostro? Porque o curso é de peelings. Então, como é um curso para profissionais, higienização, a gente entende que vocês saibam, ok? Então, eu não mostro todo o passo a passo, mas eu dou o passo a passo. Ah, higieniza, passa isso. Então, eu falo o passo a passo, é um protocolo. Hidratação facial, limpeza de pele. Por que eu preciso fazer isso? No verão é obrigatório fazer isso, porque eu preciso da manutenção do manto hidrolipídico. E por que eu preciso dessa manutenção? Muita exposição solar. A pessoa vai para a praia, às vezes vai para a piscina. Então, sal, eu tenho exposição a cloro excessivo. Então, eu preciso reestabelecer esse manto hidrolipídico. Fiz o tratamento no inverno, no verão você quer uma manutenção legal? Marca umas 2, 3 sessões de vitamina C, sessões antioxidantes. Também, quando eu faço esse preparo, eu vou mantendo esse manto hidrolipídico, eu consigo prevenir esse processo inflamatório, porque eu trago mais resistência para essa pele. E claro, eu vou diminuir o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Esse excesso de radicais livres que acabam sendo danosos para a nossa pele, tá? Eu vou diminuir isso daqui também. E aí, o que meu cliente vai fazer em casa? Vai usar filtro solar, mas é só usar de manhã e nunca mais aplicar? Não! Ele vai precisar aplicar no mínimo 3 vezes ao dia. E o despigmentante, vai precisar usar? Vai! Aí ele vai usar um despigmentante à noite, mas aí eu faço o quê? Tiro, e anota isso aí, tiro o ácido da concentração. Então, quem fez o pré-peeling e está ainda com aquele ácido mandélico, eu tiro o ácido da concentração. Mandélico tem problema? Não, não tem. Porém, eu não quero afinar demais essa pele por causa da radiação solar. Então, eu tiro o ácido da formulação. E de dia, eu faço o quê? Passo uma vitamina C, um resveratrol, antioxidantes potentes para a pele, para que eu não tenha um efeito tão nocivo da radiação ultravioleta. E claro, eu vou evitar, durante esse período de verão, o uso de hidroquinona. Por quê? Eu sei que eu estou devendo a aula, tem gente que ainda não assistiu a aula de hidroquinona, mas eu prometo que até o final dessa semana a aula estará postada, bonitinha, lá na plataforma, bem feita, com efeitos, com tudo bonitinho. Incluir, e aí isso é importante, o Belides. Quem é o Belides? É um ativo maravilhoso, extraído da margarida. E ele pode ser usado em todo o período, todo o verão. E ele é importante usar por baixo do filtro solar. Por quê? Ele vai impedir a inflamação, ele vai atuar antes da síntese da melanina. Então, no processo pré-síntese, ele vai atuar como anti-inflamatório, evitando esse efeito aí da radiação solar. E ele vai atuar também durante a síntese, impedindo o estresse oxidativo e a transformação da dopa em dopaquinona. Aliás, não, ele vai ativar a parte da oxidação. Então, ele age ele não inibe a tirosinase, ele vai agir ali prevenindo a oxidação. Então, ele previne a oxidação na segunda etapa da dopa. Então, ele age ali também. E ele também age
impedindo que o melanócito transfira a melanina lá para o nosso queratinócito. Então, veja que ativo maravilhoso. E o melhor de tudo, ele não é fotossensibilizante. Então, usar o Belides com filtro solar é tudo de bom, vai impedir que essa mancha apareça. Vou te falar por experiência própria. Quando chega o verão, como eu sou muito sardenta, que eu já falei isso para todo mundo, já fiz de tudo, mas agora já né, acostumei com as sardas e assumi as sardas. Mas o que eu faço no verão, quando eu vou para a praia? Todos os cuidados, e aí eu levo o meu Belides e uso o Belides, inclusive por baixo do meu protetor solar. Experiência, previne sim mais manchas, tá? Amo esse ativo. Claro que a vitamina C também é maravilhosa, amo. E aí você vai pedir para essa pessoa usar o Belides e a vitamina C durante o dia. Problema do ativo, que ele não é tão barato, né? Não é um ativo aí que a gente encontra num valor tão barato, mas vale a pena. Outros cuidados, então. Nutricosméticos. E aí, calma, que antes desse verão chegar, nós teremos uma aula, já está pronta. E nós temos também o e-book. Preparei um e-book só com formulação nutricosméticas. E aí, esse e-book vai ajudar muito vocês com formulações de uso oral, tá bom? E aí, o que a gente coloca na formulação de uso oral? Antioxidantes. Além de antioxidantes, eu tenho também, por exemplo, o polipódio leucotomus, que é o filtro solar natural, que ele é um anti-inflamatório, previne a inflamação causada pela radiação ultravioleta. Mas aí é um assunto para uma das aulas. E chapéu, aqui eu coloquei uma foto bem bonitinha, porque o chapéu e a viseira, ele tem que conter proteção UV, tá? Muita gente comete esse erro, usa aquele chapéu lindo, maravilhoso, cheio de furinho e a radiação passa. Ou usa um tipo de chapéu que não tem essa proteção. Um pouco da radiação vai passar pelo chapéu. Então, o ideal é que tenha proteção ultravioleta. Essa marca aqui, UV-Line, chama UV-Line, cortou aqui. É uma das marcas mais conhecidas aqui na região sudeste. E, claro, não pode faltar a conscientização do seu cliente, ok? Porque não adianta nada, você faz um trabalho maravilhoso. O seu cliente, ele precisa comprar a ideia. Ele precisa comprar a ideia do tratamento. Ele precisa se conscientizar quanto ao melasma. E aí, onde entra a nossa conscientização? E aí eu vou dar uma dica, que é até uma dica pessoal. Bom, Instagram, sempre poste, se você começar a trabalhar com melasma, sempre poste conteúdos informativos para o seu cliente. Isso vai trazer um resultado para você, vai trazer um resultado para os seus clientes e vai te trazer credibilidade. E claro, você vai acabar se tornando uma autoridade e isso vai aumentar o número de clientes. Então, faça sempre conscientização dos clientes, porque isso vai fazer com que o público que te procura seja um público que vai entender quando você falar que ele tem que cuidar da pele. Então, é uma dica que eu gostaria de deixar aqui para você também, tá bom? Então, é isso, a aula de hoje é sobre isso. E vamos lá as nossas dúvidas agora do nosso chat. Dúvida, dúvida, dúvida. Então vamos lá, Silvinha. Glicólico 30% gel, também não pode agora? Então vamos lá, glicólico. Depende. Por quê? Primeiro, fototipo. Se é um fototipo baixo, igual o meu é um tipo 2, eu não bronzeio. Não adianta, não bronzeio, não bronzeio. E se eu ficar meses morando na praia, eu fico amarela, bem amarelinha, fraca, que desbota em 30 dias sem tomar sol. Se for esse caso, ok. Por quê? É um tipo de pele que raramente ela vai ter um tipo de hipercromia pós-inflamatória.
tá? É uma pele que aceita muito bem o glicólico, molécula pequenininha, então ele permeia facilmente. Fototipo a partir do 3. Quem que é o 3, gente? 3 é aquela pessoa, vou dar um exemplo, que ela é até loira. Tem loira, porém a loira dourada. Vou dar um exemplo aqui para vocês, deixa eu pensar. É pior que não me vem ninguém à cabeça. Mas o 3, ela pode até ter o cabelo claro, porém ela bronzeia com facilidade. Pode ser cabelo escuro também, mas o que manda não é característica física, é como que a pele dela reage no sol. Se é uma pessoa que bronzeia, aí eu tenho que tomar mais cuidado com o peeling. Por quê? Pessoa que bronzeia, que melanina que ela produz? Eumelanina. E a eumelanina é a melanina que está presente aonde? Na mancha. Porque quando a mancha aparece, não é ali a feomelanina que está em evidência, é a eumelanina. Então, pessoas que são fototipos a partir do 3, eu preciso ter cuidado. Respondi sua dúvida, Silvia? Então, vai depender do fototipo. Outra coisa, não fazer um glicólico que sensibiliza um pouquinho, temperatura de 40 graus. Vamos fazer no dia que a temperatura estiver abaixo de 30 graus, uma semana com temperaturas mais amenas. Estou fazendo peeling de ácido retinóico. Vem uma onda de calor muito intensa. Eu vou suspender o peeling? Sim, você vai suspender o peeling, ok? A pessoa te procura, ela quer iniciar o tratamento. Você precisa conversar com ela e explicar tudo isso que eu tô falando para vocês. Se mesmo assim, ai não, porque às vezes acontece isso. Ai, é verão, mas pelo amor de Deus, eu não vou sair de casa, eu prometo, eu juro. O que ela vai fazer? Assinar um termo de responsabilidade. Com tudo isso que eu estou passando para vocês. Então, vocês vão colocar lá. O peeling, aí coloca o tipo de peeling. Eu fiquei de mandar o termo, estou elaborando o termo que sirva, né, para todo mundo. Esse peeling é um peeling inflamatório, tal. Os cuidados devem ser esses, aí coloca todos os cuidados. Não deve sair no sol, não deve ir para piscina, praia, faz a pessoa assinar o termo. Porque quando você faz isso, você coloca a responsabilidade para ela também. Então, ela vai começar a entender a responsabilidade dela no tratamento. Isso é importante. Que mais? Deixa eu ver. Qual mais outra dúvida? Peeling de cerveja, formulação sem o ácido retinóico. Pode todo o período. Mais alguma dúvida? Pode ser outra dúvida que não tem a ver com o assunto, tá bom, gente? Pode perguntar. Microagulhamento. Pode no verão? Sim, pode. Porém, o que você vai fazer? Lembrando que uma das orientações do microagulhamento é não usar filtro solar. De 12 a 24 horas eu não posso usar filtro solar. Lembra disso? Dependendo do tamanho da injúria? Do tipo da injúria, tamanho da injúria não. O tipo da injúria, tamanho da agulha. Então, você vai fazer o microagulhamento no final do dia e vai orientar essa pessoa que no dia seguinte ela não pode sair ao sol, porque ela não vai poder usar filtro, tá bom? Então, assim, pode, porque o microagulhamento, a recuperação da pele é de no máximo 3 dias. Em 24, 48 horas a pele ela está bem recuperada. Após 24 horas a pessoa já pode caprichar no filtro solar. Quando nós falamos em mancha, lembra da aula de microagulhamento que eu comentei sobre o microagulhamento? Nós fazemos uma injúria pouco inflamatória. Então pode, é excelente. Para o verão eu faço microagulhamento. E faço bastante, porque chega final do ano, todo mundo quer estar com a pele melhor. E tem aqueles clientes imediatistas, que aí eles vêm agora no final do ano, em 2 meses querem estar ótimos para o Réveillon, para as férias, enfim. Então, microagulhamento é um excelente recurso.
pode fazer. O que mais? Helena, você sumiu, cadê você? Então é isso. A Heleninha sumiu, não tem mais dúvidas. Então, posso encerrar a aula, gente? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil essas informações, porque estamos. Ah, tô aqui. Que bom, Helena. Eu achei que você tivesse ido embora, minha amiga. Não me abandona, não. Então, espero que vocês tenham conseguido entender, né, todas essas questões do verão. Vou disponibilizar esse PDF, essa aula eu vou editar. Espero que o áudio dessa vez tenha ficado bacana. Talvez não fique 100%, mas pelo menos não ficou tanta coisa de fundo. E aí, eu vou disponibilizar essa aula, tá bom? Vou editar, cortar algumas coisinhas para ela ficar mais enxuta. E aí, quando vocês tiverem dúvida, também estará disponível o PDF. Eu mando o PDF para vocês.